A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, onde lemos: Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha só, todos esses está se referindo aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Verso 13, nós temos a lista dos discípulos, Atos 1:13, que são todos esses. E no verso 15, lemos que naquele dia levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Então, todos esses que perseveravam unanimemente em oração e súplica são os discípulos. Também vemos aqui nesse verso que havia as mulheres que também estavam ali perseverando unânime. E menciona em especial Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então, só nesse verso aqui, nós vemos 4 grupos de pessoas orando: os discípulos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Então, temos aqui 4 grupos de pessoas orando, buscando a Deus. E esses 4 grupos são importantes e são distintos aqui, ao mencionar todos esses, aos discípulos. As mulheres, havia mulheres que seguiam a Jesus, mulheres que foram ao sepulcro confirmar que ele havia ressuscitado. Maria, mãe de Jesus, é mencionada aqui, e também os irmãos de Jesus, que em João 7 não criam em Jesus, e pelo jeito passaram a crer em Jesus após a sua ressurreição. Quero falar no dia de hoje 12 grupos e pessoas orando no livro de Atos. 12 grupos e pessoas orando no livro de Atos. Só em Atos 1:14 encontramos os discípulos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Encontramos aqui 4 pessoas e grupo de pessoas: os discípulos, Maria, mãe de Jesus, as mulheres, os irmãos de Jesus. Vamos a Atos capítulo 6, verso de número 6. Atos 6:6 nos menciona a instituição dos diáconos e diz assim: Depois apresentaram ante os apóstolos, apresentaram aqueles 7 diáconos ante os apóstolos, e esses, orando-lhes, impuseram-lhe as mãos. Aqui temos os apóstolos orando. Então nós temos os discípulos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os apóstolos orando. Vamos para o livro de Atos, capítulo 9, verso de número 11. Atos é também um livro de oração. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha aí, Saulo orando. Saulo já se converteu orando, e aqui é Deus dando ordem a Ananias para que vá à casa a rua chama Casa de Judas, na rua chamada direita, para achar esse homem de Tarso chamado Saulo. Saulo de Tarso estava orando. Então nós temos aqui os discípulos orando, as mulheres orando, Maria, mãe de Jesus, orando, os irmãos de Jesus orando, os apóstolos orando e Saulo de Tarso também orando. Vamos a mais exemplos de oração no livro de Atos. Atos, capítulo 10,
verso 1 e 2, lemos: E havia em Cesareia um varão por nome chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio, outra pessoa que encontramos, e era um homem que era um centurião da corte chamada italiana, mas orava. E em Atos 10, 9, lemos também: E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Aqui temos Pedro indo orar, não é? E também encontramos em Atos 3, Pedro e João subindo ao templo, a hora da oração, a hora nona, e aqui encontramos Pedro orando. Então nós temos, até agora, olha só, nós temos os discípulos orando, as mulheres orando, Maria, mãe de Jesus, orando, os irmãos de Jesus, os apóstolos, Saulo de Tarso orando, Cornélio orando e Pedro orando. Vamos mais adiante, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui temos a igreja, e a igreja de Jerusalém, a igreja que se encontrava na casa de Maria, mãe de João Marcos, que estava, no verso 12 diz, a igreja ali orava. Então essa é a igreja de Jerusalém, orando para que Deus libertasse Pedro, e Deus mandou um anjo e libertou a Pedro. Atos capítulo 13, verso 3, também lemos acerca da igreja em Antioquia da Síria. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Essa igreja que enviou Saulo e Barnabé para a primeira obra missionária. Atos 16, versículo de número 25, lemos assim: Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Então encontramos aqui Paulo e Silas orando. E para terminar, Atos capítulo 21, verso de número 5, lemos assim: E havendo passado ali, aquele ali é a cidade de Tiro, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando todos, cada um, sua mulher e filhos, até fora da cidade, e posto de joelhos na praia oramos. Vemos aqui a igreja na praia orando por Paulo, que estava indo para Jerusalém e lá seria preso. Então 12 grupos e a mais de pessoas orando no livro de Atos. Encontramos os discípulos orando, as mulheres orando, Maria, mãe de Jesus, orando, os irmãos de Jesus, os apóstolos, Saulo de Tarso orando, Cornélio orando, Pedro orando, a igreja de Jerusalém orando, a igreja de Antioquia orando, Paulo e Silas orando e a igreja na praia orando. Por que nós não vamos orar depois de ver tantos exemplos de oração assim? Que nós possamos ter um ano de oração, buscando a santa e gloriosa presença do Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 250 pastas com mais de 7.350 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.